Olá pessoal, a aula de hoje é sobre evidência de reação química. Tá? Evidências são fatos que a gente observa durante um procedimento experimental, ou seja, durante algo que a gente faz, né, na prática aqui no laboratório. E essa observação pode nos indicar se ocorreu ou não uma reação química entre as substâncias que foram colocadas em contato, né, que foram misturadas. Essas evidências são apenas um indicativo, tá? Não há garantia. Geralmente, com um conjunto de evidências, a gente pode afirmar que ocorreu uma reação química, mas com uma única observação, geralmente isso não é possível. Tá? Que evidências são essas? Quando a gente mistura duas ou mais substâncias, a gente tem que observar as variações que ocorrem, a gente tem que observar as mudanças que ocorrem entre o estado inicial e o estado final. Ou seja, antes de se fazer a mistura e depois que foi feita a mistura. Ocorreu alguma mudança? Que mudança foi essa? Tá? A gente vai observar essas mudanças e essa observação das mudanças é que são as evidências, né, que podem nos indicar se ocorreu ou não uma reação química. O que pode mudar durante um procedimento experimental? Uma das coisas que pode mudar é a cor. Então, se eu tenho duas substâncias, por exemplo, amarelas, e aí elas ficam, depois de misturadas, né, no estado inicial elas eram amarelas, e no estado final fica vermelho. Então, isso pode ser um indicativo de que ocorreu reação química. Tá? Então, mudança na cor pode indicar isso. Uma mudança na temperatura. Tá? Se eu misturo duas ou mais substâncias e a temperatura aumenta, ou se a temperatura diminui, isso pode indicar que ocorreu uma reação química. Tá? O que mais que pode indicar? Variação no estado de turbidez. Tá? Turbidez ou opacidade, que é o inverso de limpidez, né? Eu vou explicar quando a gente vai fazer na prática. Isso pode indicar também que ocorreu reação química. Além disso, também pode ter variação no estado físico. Tá? Se tiver uma mudança de estado físico, pode ser um indicativo de reação química. Tá? Então, geralmente a gente junta várias observações. Existem outras, como variação do pH, variação da condutividade elétrica. Tá? Se a gente tiver outros métodos de medidas mais bem elaborados, a gente pode medir a variação da absorvância do espectro de luz, tá? A emissão na chama. Então, existem vários métodos para se observar se ocorreu ou não uma reação química. Tá? E eu vou discutir hoje na prática alguns desses aqui. Lembrando que uma mudança de cor, uma mudança na temperatura, de turbidez ou de estado físico, é sempre comparando o antes com o depois, ou seja, antes de misturar, depois de misturado. Tá? Caso tenha ocorrido uma reação química, a gente fala que o que estava antes, né, de ser misturado eram os reagentes. O que eles se transformam no estado final são os produtos. Tá? Porém, essa equaçãozinha aqui apenas serve se tiver ocorrido uma reação química. Tá? Os reagentes reagem entre si e se transformam em produtos. E mais um detalhe, quando a gente escreve no papel, ou no quadro, ou aqui onde eu estou escrevendo, aqui, né, na bancada, o que a gente escreve é uma equação, no caso aqui do laboratório, né, das aulas de química, é uma equação química. Quando a gente escreve, é equação. Quando eu pego os reagentes e coloco eles em contato, é uma reação química, tá? Reação é o que ocorre na prática. Equação é como a gente escreve para representar aquilo que aconteceu na prática. Beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro exemplo, mudança de cor. Bom, vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho aqui esses dois tubos de ensaio e a gente tem que descrever as condições iniciais. Tá? Primeiro, líquido alaranjado, né? Límpido. Límpido significa que ele não é opaco, que ele não é turvo, tá? Ou seja, eu consigo enxergar através dele.
e alaranjado. Então, líquido, o estado físico é líquido, a cor é alaranjada e é límpido. O segundo é um líquido, incolor e límpido. Eu também consigo enxergar através dele. Certo? Então, condição inicial, os dois reagentes são esses, eles ainda estão separados, e eu vou misturá-los dentro desse becker, que está limpo. Só não está totalmente seco, mas esse becker está limpo. Tá? Então, vou misturar essas duas substâncias, vamos dizer assim, dentro do becker. Vamos observar o que acontece. Olha só que interessante. Então, o que ocorreu? Teve a transformação nesse líquido de cor roxa azulada. Então, o estado final é líquido, é roxo azulado. Eu vou colocar aqui num tubo de ensaio só para a gente ver se é límpido ou se é turvo. Ó, é límpido. Apesar de ser escuro, eu consigo enxergar meu dedo passando lá atrás do tubo. Será que isso que ocorreu aqui dentro desse becker foi uma reação química? Vamos pensar de um modo mais simples. Eu tenho aqui, ó, novamente, o estado inicial, né? Um líquido incolor e um líquido alaranjado. Se eu misturo esses dois, é normal fisicamente se transformar em algo azul? Eu tenho uma contraprova para fazer aqui, tá? Agora, esse líquido incolor não é o mesmo que eu usei anteriormente. Só para você observar o seguinte, se eu fizer uma mistura de um líquido alaranjado com um líquido incolor, o mais comum de se esperar acontecer é, vamos observar aqui, continuar alaranjado. Porém, né, não sei se deu para você perceber, vou colocar um pouquinho aqui no tubo de ensaio só para ficar mais fácil. Olha só, como eu coloquei nesse alaranjado um pouco de líquido incolor, o alaranjado perdeu a sua intensidade, né? Vamos dizer, um modo usual de dizer isso é que o alaranjado ficou mais fraco, né? Ficou menos intenso, com um laranja mais claro. Tá? Isso é o normal de acontecer. Não, não é normal, isso aqui não é anormal o que aconteceu antes. O que a gente chama de normal e de anormal, que eu estou querendo dizer aqui, é fenômeno físico e fenômeno químico. Nesse último caso, que a cor laranja apenas diluiu, né, apenas diminuiu de intensidade, é porque eu só diluí com água. Então, esse último caso aqui não foi uma reação química. Tá? O normal, vamos retomar aqui, ó. Quando eu misturo algo incolor com algo alaranjado, fisicamente, só deveria diminuir a intensidade da cor laranja. Mas volta o vídeo um pouquinho e observa eu jogando aqui o incolor e o alaranjado do começo. O que aconteceu? Mudou de cor. Se houve uma mudança tão radical, tão brusca na cor, isso é um bom indicativo de que ocorreu uma reação química. Tá? Depois que terminar essa aula prática, eu vou passar essas equações todas numa aula teórica. Beleza? Todas elas, na mesma sequência que estão ocorrendo aqui. Beleza? Então, essa mudança de cor, né, retomando aqui, ó, de laranja para azul, é um bom indicativo de reação química e você já viu várias desse tipo de reação química, lá com os indicadores do repolho roxo, da fenolftaleína, né, do papel de tornassol. Todas aquelas mudanças de cores são evidências de reação química, tá? Mas nem sempre mudança de cor é garantia. Okay? No próximo exemplo, vou pegar um tubo de ensaio vazio, vou adicionar água destilada nesse tubo de ensaio. Água pura, está aqui. Então esse aqui é o nosso primeiro reagente, que é líquido, incolor e límpido. E o segundo reagente que eu vou usar é o permanganato de potássio. Eu já separei um pouquinho aqui, muito pouquinho. Vamos ver se consegue vê-lo. Está na ponta da espátula. Esse pozinho na ponta da espátula, né? Então é um sólido de cor escura. Não dá para tirar mais conclusão sobre ele. É o segundo reagente. E eu vou adicionar esse reagente aqui nesse tubo de ensaio, que tem um líquido incolor.
Então, vou adicionar esse aqui e observa lá o que acontece. Olha, apareceu uma coloração, né? Antes não tinha na água, né, incolor, e ficou rosa, meio arroxeada. Tá? Então, teve uma mudança de cor do líquido? Teve. Né? Eu estou agitando aqui para terminar de dissolver a substância que eu adicionei, que é o permanganato de potássio. Então, teve uma mudança na coloração. Só que essa mudança foi causada pela dissolução do permanganato de potássio. É mais ou menos como quando a gente faz um suco em casa, né, usando um pozinho, aqueles sucos em pó, e dilui. Não é uma reação química, você está apenas diluindo um produto que era sólido, transformando ele em uma solução. Você está dissolvendo uma substância em um líquido. Tá? Então, teve uma mudança na coloração do líquido, que era incolor e agora ficou rosa, mas foi apenas pela dissolução. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado, porque nem sempre a mudança de cor é uma garantia de reação química.